Fala time, Vasco 0, Palmeiras 3. 80 milhões no bolso do Vasco, da Crefisa, do marido da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, porém 3-0 no placar para o Palmeiras. Uma exibição péssima para o Vasco. E há quem diga, que teve acordo, que o Vasco jogou um pouco mole, que o Vasco não jogou nem um terço daquilo que o Vasco estava apresentando, principalmente nos últimos 7 jogos, tanto do Campeonato Brasileiro, tanto da Copa do Brasil. O Palmeiras vem de um jogo ridículo contra o Bahia e conseguiu fazer 3 gols com muita facilidade no Vasco. E antes de mais nada, quero fazer uma análise aqui sobre o Diniz, o nosso professor Pardal, que todo mundo, não só a torcida do Vasco, como até a torcida do adversário, como qualquer comentarista hoje de futebol, que tem pedido a saída do Verratti. E o Diniz insiste em falar que o Verratti é um cara que ajuda muito no sistema defensivo. Ora, Diniz, se o Verratti se você quer alguém que ajude no sistema defensivo, tire o Verratti e coloque um zagueiro, coloque um volante, coloque um lateral, coloque um outro goleiro para jogar junto com o Léo Jardim, porque não se dá para colocar um atacante para ajudar em sistema defensivo. Você quer que goleiro jogue com o pé, zagueiro jogue com o pé, lateral saia jogando e que o atacante que está ali para fazer gol defenda? Que lógica é essa? Que loucura é essa, Diniz? Bota volante na zaga, lateral direita na lateral esquerda, ponta de volante, e quer que o atacante marque? Quer confundir o adversário, Diniz? Todo mundo sabe, hoje o Abel te deu um banho. Com 20 minutos de jogo já estava 3-0 o Palmeiras. Você sempre repete a escalação. Você é o único treinador que sempre repete a escalação. Ah, Renan, mas está falando que o Diniz era bom, que o Diniz era melhor do que o Guardiola, que o Diniz estava elevando o time do Vasco, o Vasco estava jogando futebol bonito. Sim, mas ele precisa aprender. Olha a diferença do que o Vasco jogou contra o Cruzeiro, todo mundo atrás da linha da bola, o time jogou completamente recuado, jogou defensivo, dando chutão feio. Obviamente que hoje teve 2 desfalques, mas não é desculpa, o Campeonato Brasileiro é assim. Quem entrou tem que dar conta. Agora, ora, o Hugo Moura estava jogando na zaga o tempo todo, com o próprio Lucas Oliveira, com o próprio Lucas Freitas, até com o JV, e hoje precisa colocar alguém na zaga. Por que não colocou o Hugo Moura na zaga? Coloca o Lucas Oliveira, que vinha sido muito criticado para jogar em uma bomba fora de casa contra o Palmeiras, buscando a liderança do campeonato. Abel, que vem de derrota, sabe que eles são muito fortes, e repete o mesmo time. Verratti, hoje a gente sabe que o time do Palmeiras é melhor treinado do que os caras, jogam muito tempo junto. Tem um Abel que está lá quase 5 anos já no Palmeiras, jogam junto há um bom tempo, tem um sistema defensivo e ofensivo muito forte, é um time muito compacto, qualidade absurda. Os caras investiram um dinheirão no time. O Vasco é um time que está se acertando aos poucos, precisa mudar. Se você pegar ali o time do Vasco nos últimos 10 jogos, são sempre os mesmos jogadores nas mesmas posições fazendo a mesma coisa. Fica fácil do Abel montar ali uma estratégia. Hoje o Vasco não passou de uma presa fácil. Obviamente que vão falar que foi por causa dos 80 milhões de reais, do marido da Leila Pereira, que o Vasco entrou de corpo mole, que já tinha um acordo, que o Vasco não queria ganhar por causa do Flamengo. Mas, Diniz, você precisa achar alternativas. Todo mundo, todos os treinadores, Série A, Série B, Champions League, Premier League, La Liga, Bundesliga, Liga 1, todo mundo reveza o time, todo mundo muda o sistema de jogo. Só você que quer insistir com os mesmos jogadores, nem trocar você troca. Você vê que o Vasco tem certas partidas que já fica cansado porque você não faz substituição. Não tenha medo de tirar o Verratti. O Verratti nos últimos 19 jogos com você, o professor Pardal, o Verratti fez 3 gols, cara.
Que atacante é esse? Aí você vem falar, o Verratti é muito importante para o sistema defensivo. Coloque um zagueiro, pô, entra com 3 zagueiros. Você quer defensivo? Entra com 3 volantes. 3 zagueiros, 3 volantes. Agora, não me deixa o Verratti parado lá 45 minutos sem tocar na bola. Porque o Verratti não nasceu para marcar. Se a bola não está chegando, se o Vasco não tem um sistema que consiga fazer que a bola chegue no Verratti, o Verratti finalizar, tanto seja pelo alto do cabeceio, que ele era muito bom antes de você chegar, Diniz. Todo mundo colocava a bola na cabeça do Verratti, ele fazia o gol, jogava a bola para a área e sabia que o Verratti ia aparecer ali pulando. E hoje, nos últimos jogos aí, principalmente nos últimos 3 jogos que o Vasco fez 4 gols de cabeça, nenhum foi do seu Verratti, foram 2 de Rayan, um do Puma e um do Felipe Coutinho. O Puma teve a oportunidade de fazer outros gols também. E o Verratti não está fazendo nem gol de cabeça, ele está em má fase. Quando o jogador está em má fase, o que tem que fazer? Deixar ele no banco um pouquinho, ir testando outras formações, até o jogador ir voltando com calma. Não dá para você sacrificar o time, porque um jogador está em má fase e você quer recuperar o jogador. Não é hora de descansar um pouco no banco, tirar a pressão, entrar com leveza, entrar com 30 minutos de jogo, quando o Vasco estiver precisando de um gol, aí sim, alçar a bola na área, entrar quando o Vasco estiver atrás do placar, para querer cruzar uma bola na área, precisar fazer um jogo ofensivamente, ou teoricamente quando o Vasco for muito favorito e o time for jogar retrancado, que aí vai precisar do Verratti lá. Hoje nenhum time joga retrancado contra o Vasco, todos os times saem para jogar. A Série A é muito disputada, os 20 times são muito parelhos, com diferença aí de 2 clubes que a gente sabe que está muito à frente pelo poder econômico, pelo poder aquisitivo, que é muito dinheiro na frente, muito investimento. Então, assim, tirando esses 2 times, é muito parelho, ninguém vai jogar recuado contra o Vasco. Isso aqui não é campeonato carioca. Você não está treinando um super time com bastante dinheiro para poder ficar jogando com o Verratti o tempo todo. Você vê aí o exemplo do rival do Flamengo, o Pedro sequer jogou contra o Corinthians. Pedro, que até ontem a turma estava pedindo seleção brasileira pro Pedro. E o cara, Felipe Luiz, que tem 1 ano de treinador, não coloca o cara para jogar na maioria das partidas. Então você deve sim seguir. Se você tem um estilo de jogo que não condiz, não favorece o atacante, o centroavante, você não pode entrar com o centroavante, porque isso daí só prejudica o time. A maioria dos times hoje não tem um centroavante fixo. Então, Diniz, hoje a derrota está na sua conta. Espero que você melhore, espero que o time do Vasco não se abale. E também, se você não mexer no time, a mensagem que você passa para os jogadores é que o time do Vasco hoje tem cadeira cativa, que não precisa fazer gol, o zagueiro pode ficar falhando à vontade, que você vai sempre deixar, que você não vai mexer no jogo. Falhou o Lucas Oliveira, que deu 2 gols hoje, geladeira. Léo Jardim foi lá, falhou, bota o Fusato. Paulo Henrique vacilou 1, 2 jogos, entra com outro na direita. É assim, ó. Quem bobear no time do Vasco, quem não entrar concentrado, quem entrar falhando, tem que ter outro para poder entrar. Senão, para que tem reserva? Você acha que o reserva vai entrar motivado se ele não vai perder, não vai ganhar espaço nunca? Então, você tem que começar a ter mais meritocracia no time do Vasco e avisar que não existe cadeira cativa. Nem o próprio Felipe Coutinho, nem ele mesmo. O próprio Paiva, que também não era técnico, ano passado ele iria e botava aí o time do Paê para jogar. Obrigado quem ficou aí, já se inscreva no canal e tamo junto, forte abraço.